Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos por o Senhor ser aquele que nos dá a direção na tua palavra. Senhor Jesus, venha nos dar clareza, Senhor, para que possamos prosseguir na tua presença. Senhor Jesus, a mensagem dessa semana, do Alimento Diário, segunda semana, é intitulada Permanecer na Comunhão dos Apóstolos. E o texto base é a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18 ao 26. E eu gostaria de ler o versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que é a palavra Cristo? Cristo é untado. Você pega e passa o óleo. Você está ungido. Untado, ungido. Quando nós abrimos Êxodo, capítulo 30, nós vamos ver que todos os utensílios do templo, para serem usados, teriam que ser untados, ou seja, consagrados ao Senhor. Daí tem a expressão que aqui é traduzido como Cristo. Ou seja, alguém ungida. Assim como no templo, um castiçal não poderia ser usado se não fosse ungido, assim também o Messias seria alguém ungida, alguém que seria consagrado para aquele ministério. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele não só ele foi ungido, mas ele cumpriu toda a justiça de Deus. Nós vemos no Evangelho de João. Podemos abrir o Evangelho de João no capítulo 6. Desculpa, 7. 7:37 fala: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, isso foi o que o Senhor clamou em alta voz. Agora, o versículo 39, ele dá a explicação. Fala assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, aquele óleo da unção era apenas uma figura de algo interior que haveria de acontecer com aqueles que crescem na morte e na ressurreição do Senhor. Em outras palavras, o Senhor proveu o Espírito para que agora nós, há quase 2000 anos depois daquele sacrifício, em uma terra totalmente longe de onde aconteceu o fato, nós tivéssemos acesso ao Espírito. Então, hoje, nós recebemos esta unção. Mas aqui está falando de uma contra-unção. A anti-unção. O anticristo. Fala, filhinhos. Estou voltando para 1 João 2,18. Fala, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que é o anti? É o contrário. O que é a anti-verdade? É a mentira. O que é a anti-luz? As trevas. Ou seja, é o contrário. O que é o anticristo no sentido aqui? É aquele que não é consagrado. Aquele que não é reconhecido por Deus. Nós precisamos estar debaixo da unção. Sabemos que aquilo era apenas uma figura no Antigo Testamento. Os filhos de Arão, eles precisavam consagrar cada utensílio usado no templo. Mas não eram só os utensílios, eram os próprios sacerdotes. Eles precisavam ser consagrados. Ah, mas meu pai foi consagrado. Não. Não era suficiente. Você precisaria ser consagrado também. Por
Por isso que o Senhor Jesus, ele chega diante de João Batista para ser o quê? Batizado. E João fica perplexo com aquela situação, falando, não, eu é que precisaria ser batizado por ti. Mas o que o Senhor fala? João, o importante é nós cumprirmos toda a justiça de Deus. Aí João concordou. Então, João ali batiza, ou seja, imerge ao Senhor dentro do Rio Jordão. Mas o que acontece? Deus, ele como que sela aquela imersão e algo acontece. O Espírito Santo desce como uma pomba. Nós não conseguimos entender isso. No tempo certo, nós entenderemos. Mas nós acabamos de ler no Evangelho de João. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos dessa unção. Não é a experiência dos outros, mas cada um de nós precisamos de crer, tomar posse dessa unção. Por que isso? Porque nós estamos em uma luta espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala, não vos enganeis, a nossa luta não é contra sangue e carne. Em outras palavras, não são com pessoas. A nossa luta, ela acontece em uma esfera espiritual. Mas espera aí, eu vou lutar contra o quê? Contra coisas que você não vê. Principados e potestades. São autoridades em uma outra dimensão. Então nós estamos ralados. Por quê? Porque a palavra fala que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. Isso quer dizer que qualquer autoridade espiritual que nós não vemos, mas existem, por menor que seja, é maior do que eu. Então, se nós formos entrar nessa guerra baseado na nossa força humana, na nossa percepção humana, no nosso entendimento humano, nós já estamos derrotados. É por isso que nós precisamos da unção. A unção, ela não está
em nós, humanamente falando, mas ela nos atinge. É como se recebi aqui um tanto de azeite. No Antigo Testamento falava que o azeite derramava pela a barba de Arão. Ou seja, não era pouca coisa, não. Não era só para molhar um pouco ali a cabeça, não, mas ela descia. Em outras palavras, eu quero vencer nessa luta espiritual contra principados e potestades. Eu preciso da unção que é exterior, que vai me consagrar um objetivo de me tornar mais forte do que principados e potestades. Porque, de outra forma, eu vou entrar na briga para perder. Quem é que quer perder? Nessa guerra, nós não podemos perder. Porque essa guerra é para trazer o Senhor de volta. Aqui fala, nós, em 1 João 2,18, fala, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Nós precisamos saber que nós estamos nessa luta e que o inimigo é mais poderoso. Apocalipse capítulo 12 retrata essa luta de uma maneira muito clara. 12:3 fala, viu-se também outro sinal do céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascer. Quem é o dragão? É o próprio inimigo de Deus. E essas estrelas são 1/3 dos anjos que se rebelaram contra a autoridade de Deus. E qual o objetivo desse dragão? É devorar o filho varão. Essa mulher representa a totalidade do povo de Deus. Não só a igreja, mas o próprio Israel. E o filho varão
representa a parte forte que irá fazer o que Miguel e os seus anjos não conseguiram. Olha só, no versículo 7 fala: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, numa leitura rápida, a gente acha que foi Miguel e os seus anjos que venceram o dragão. Mas o versículo 8 fala que eles não prevaleceram. Quando nós chegamos no versículo 11, fala: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eu pergunto, Miguel precisa de sangue? Sangue é para quem é pecador. Nós precisamos de sangue porque nós falhamos, nós pecamos e precisamos nos arrepender e clamar pelo sangue do Senhor que nos purifica. Agora, outra coisa, não tem sangue para anjo. Mesmo aqueles anjos que pecaram, não tem sangue para eles, porque não foi derramado sangue de anjos. Ou seja, esses aqui que venceram são nada menos e nada mais do que o próprio filho varão. Agora, o que nós queremos ser? A mulher ou o filho varão? Sim, eu quero ser o filho varão. O filho varão representa o quê? A parte forte. Aqueles que não se contentam apenas em ser o povo de Deus. Eles não se contentam apenas com a salvação do seu espírito. Quando nós cremos na morte e na ressurreição do Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. Mas não basta ser filho para receber herança. Miguel, você sabe qual a idade que a lei brasileira requer para um filho herdar a herança dos pais? 18 anos, isso mesmo. Até a lei exige a maioridade. A lei humana. Você não imagina se uma criança pudesse receber uma herança e ele tivesse autonomia sobre aquilo, ia fazer talvez bobagem com o dinheiro que herdou dos pais.
Então, a própria lei protege a criança, para que ela possa receber tutores até que ele chegue à idade adulta. Na vida espiritual, acontece a mesma coisa. Nós cremos, somos feitos filhos de Deus. Mas não basta sermos filhos, nós precisamos ser herdeiros. Senhor Jesus, e sermos herdeiros é estarmos debaixo dessa unção. Porque se nós não estivermos debaixo da unção, debaixo dessa palavra que nos dá a direção, nós iremos nos distrair com muitas coisas. Como nós vimos, acabamos de emergir no ponto 4. As coisas do mundo acabam nos distraindo. Ou seja, perdemos o foco. Mas quando nós estamos debaixo da unção, debaixo dessa palavra profética, imergindo nela, nós ganhamos uma direção e o fluir da vida, a comunhão com os irmãos nos sustenta. E assim nós podemos ser aperfeiçoados. Nós podemos crescer na vida para quê? Para estabelecer o reino de Deus. Vamos esperar um pouco. Esperar um pouco. Senhor Jesus, irmãos, nós somos privilegiados, porque o Senhor tem nos dado uma farta palavra. Agora, nós precisamos reagir a essa palavra. O Senhor tem nos dado palavra para nos conduzir ao encabeçamento de Cristo. Porque o propósito de Deus, revelado desde o princípio, se nós abrirmos lá no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver, capítulo 2 de Gênesis, que o propósito de Deus era, através do homem, estabelecer o reino de Deus nessa terra. Mas, infelizmente, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que o homem desobedeceu e não pôde cumprir esse propósito.
Ele foi enganado. Enganado por quê? Ele duvidou da palavra de Deus. Então, isso tem que servir de advertência para nós. Duvidar da verdade é o princípio do engano. Caímos na mentira. Então, por isso, nós precisamos nos firmar na palavra profética, para que nós possamos ter a condição de fazer parte do filho varão. Ninguém pode dizer, eu tenho certeza que serei parte do filho varão. Porque, ao afirmar isso, é confiar em si mesmo. Mas nós precisamos falar com propriedade. Eu quero fazer parte do filho varão. Eu quero fazer parte do filho varão. Em outras palavras, eu quero esperar a volta do Senhor de forma ativa, esperando e apressando a volta do Senhor. Então, dessa forma, nós teremos a chance de nos tornarmos parte do filho varão. Amém? Vamos levantar? Nós estamos em poucos irmãos hoje, com a ida das irmãs para a Vila Velha, mas vamos fazer grupos de 4, no máximo 5 pessoas, e desfrutar mais um pouco dessa palavra.